Ih, vamos ter que começar sem a Maria, depois ela entra. Oi, 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 boa tarde todo Oi! mundo, tudo bem por aí? Ô, Rodrigo Rosso, tudo bem? Boa Ô, tarde. Abrão, boa tarde, Abrão, boa tarde aí a Maiara, boa tarde a Maiara que está aí interpretando tudo em Libras para a gente, e a Mônica Cavenaghi. Mônica, tudo bem, Mônica? Olá, Mônica, gente, boa oi, tarde. Super legal tudo estar aqui com bem? vocês. Tudo jóia, boa Olá, tarde. vocês me ouvem? Sim, sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tem um pequeno delay aí, mas a gente está ouvindo. Queria agradecer, Mônica, a sua presença aqui hoje, mais uma live aí da TV Reação, da revista Reação. Queria agradecer também a Maria de Mello, que está com a gente, mas deu um probleminha lá no acesso a Maria de Mello, ela estava com a gente até agora, daqui a pouco ela entra aí também, está entrando ali, olha, está aparecendo ali a Maria. Oi, Maria! Oi, gente. Oi, Maria. Maria de Mello, que está lá em Belo Horizonte, a Mônica Cavenaghi está aqui em São Paulo, eu também estou em São Paulo, o Abrão está lá na cidade de Serrana, perto de Ribeirão Preto, ali do coladinho, faz parte Ribeirão Preto faz parte da Grande Serrana, né, Abrão? Sim, nós Tá lá. crescemos e fomos dando nome à cidade. Isso, E aí o Preto também faz, é tudo. virou uma tal de Ribeirão Preto lá, e a Maiara, que está aqui em São Paulo também, interpretando tudo em Libras. Para que vocês que estão nos ouvindo e não estão nos vendo, né, quem não está conseguindo nos ver, você, olhando para a tela, você vai ver, vai estar podendo acompanhar o Abrão no canto alto esquerdo da tela, a Maiara ao centro, interpretando tudo em Libras para vocês, eu no canto alto direito, a Mônica Cavenaghi e a Maria de Mello estão no centro da tela, na parte inferior da tela, e assim a gente vai bater esse papo aqui com vocês sobre tecnologia assistiva. Então a gente vai estar falando sobre tecnologia assistiva hoje, o mercado de tecnologia hoje no Brasil, mercado atual de tecnologia assistiva no Brasil, como é que ele está reagindo nessa questão da pandemia, e como será que vai ser o mercado de tecnologia assistiva pós essa pandemia, né? A partir de segunda-feira agora, muitos estados já voltam a pelo menos uma normalidade aí paulatina, né? Mas muitas lojas já estão abertas ou então funcionando de maneira restrita, funcionando um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho aqui de como está esse mercado de tecnologia assistiva no Brasil, tanto a parte de tecnologia mesmo, a parte comercial também, mas falando das novidades e tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo em termos de tecnologia assistiva. Queria pedir que o Abrão apresentasse as nossas convidadas de hoje, Abrão. Claro, claro, que alegria. Queria primeiro dar boa tarde para Maria de Mello. Tudo bem, Maria de Mello? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Legal, legal. Vamos acertar um pouquinho só o som. A tecnologia assistiva ela está muito avançada, mas a tecnologia de celular ainda não está tão no Brasil. Só o preço, né? O preço está bastante alto, mas a tecnologia judia um pouco da gente. Mas eu queria a Mônica Cavenaghi, todos nós conhecemos, o segmento da pessoa com deficiência conhece a Mônica pelo trabalho que ela realiza há muitos anos. A Mônica ela está vice-presidente da Abridef, da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, e ela também faz parte do Conselho Gestor da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Mônica, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você realiza, tanto na Abridef quanto na Secretaria. Como é que você hoje desempenha essas funções nesses dois setores tão importantes para a pessoa com deficiência e familiares? Bem, Abrão, depois de acho que uns 30 anos, né, de trabalho com tecnologia assistiva, é impossível a gente não se apaixonar pelo que a gente faz e não perceber que a gente precisa de alguma forma ir além e contribuir, né? Eu acho que o grande desafio no Brasil claro, a gente tem muito o que fazer ainda em termos de trazer novas tecnologias, enfim, de trazer novas soluções. Esse é, claro, um desafio sempre do nosso setor, mas eu me senti chamada a colaborar, mesmo que de forma humilde, da forma como posso, como consigo, como me cabe, enfim, para dar acesso a dessas tecnologias às pessoas. É muito frustrante a gente trabalhar, trazer tecnologias super inovadoras, trazer tecnologias, muitas vezes, de ponta, em alguns casos, até equiparar no Brasil, né, trazer soluções muito semelhantes, se não até as mesmas que existem lá fora, e depois a gente perceber que essa tecnologia ela é acessível a muito pouca gente.
a realidade da distribuição da tecnologia assistiva no Brasil ainda é muito precária, né? Enquanto em outros países essas tecnologias elas são disponibilizadas pelo Estado, pelo seguro-saúde, aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas ainda precisam pagar por essas tecnologias. E a gente sabe que uma pessoa com deficiência, ela precisa dessas tecnologias, né, para ter uma equiparação de oportunidades, e a gente sabe também que essa tecnologia, na imensa maioria das vezes, é muito cara. Então, eu me senti chamada a contribuir e busco fazer isso através dessas duas entidades que você se referiu. A Abridef é uma entidade que reúne as empresas que, de alguma forma, estão nesse segmento, ou porque são indústria, ou porque são, enfim, comércio ou serviço, né? O Rodrigo Rosso está presidente dessa entidade atualmente, e me convidou para auxiliá-lo nessa tarefa. A função da Abridef principalmente uma função de buscar levar, sobretudo, né, aos legisladores, enfim, as demandas desse setor. Essa é a nossa principal função, não é só essa, mas é principalmente essa. E enquanto presidente do Conselho Gestor, eu recebi esse convite muito honroso, na verdade, da secretária Célia Leão, né, que hoje é a secretária dos direitos da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo, do governo João Dória, e eu recebi esse convite para presidir o Conselho Gestor. O Conselho Gestor é composto por 10 pessoas, é uma estratégia do governo João Dória, que em cada uma das suas secretarias exista um conselho gestor, né? Então, cada conselho gestor é composto por aproximadamente 10 pessoas que têm, obviamente, uma afinidade com a pasta, que têm um reconhecimento no setor com aquela pasta, né, enfim. E eu fui convidada, então, num primeiro momento, no ano passado, a fazer parte desse conselho gestor. Na época, o conselho gestor era presidido por outra pessoa, e, enfim, em função de mudanças da secretaria, num segundo momento, a secretária Célia Leão me convidou para presidir esse conselho. A função do conselho é estar próximo à secretaria no sentido de sugerir ações, no sentido de também validar ações. Ela tem muito uma característica, como o próprio nome sugere, né, consultiva, né, e de representação da sociedade civil, né. É um trabalho bastante relevante, acho até, né, é um trabalho voluntário, aliás, ambos são trabalhos voluntários, e que eu me sinto muito honrada em fazer, porque, repito, de certa forma, ainda que de forma muito humilde, eu penso que são os pequenos passos que a gente tem que ir dando para, de fato, tornar a acessibilidade acessível. Não adianta nada, a gente vai falar de tecnologia, quem sabe aqui, mas ela se perde, ela é absolutamente inútil se ela não chega até as pessoas. Então, eu tenho tentado, e é meu objetivo pessoal, estar cada vez mais, muito mais próxima do terceiro setor do que da iniciativa privada. É meu objetivo como profissional. Uhum. Boa, boa. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Daqui a pouco, parabenizo de novo. Gente, mandar um alô para muitas pessoas que estão chegando por aqui. Ó, a Patrícia Rosso, a Pati Rosso, o Renato Bacarelli também já está com a gente, Patrícia Teixeira, Terezinha Rosso, Richard Thompson, Alessandra Maria Tavares Sestari, Hélio Fernandes, Avelino da Paz Vieira, Tierno Bem. Voltei. Josismar. Oi, Josismar. Oi, voltei, gente. Desculpa a ausência aí. Lídia de Oliveira, Adilson Oliveira, Roque Pereira, a Luzia Teodoro Lopes, a Fernanda e o Gilson Campos. Olá, amigos, estamos juntos de novo. Hermes Oliveira da Silva, Antônio Oliveira Rodrigues, Marcos Neves, muita gente por aqui já curtindo a nossa live. Eu também quero voltar. Agora eu vou a BH, em Belo Horizonte, querida cidade mineira de terra Belo Horizonte. do pão de queijo. E também do doce de leite, né? Maria de Mello, professora doutora Maria Aparecida Ferreira de Mello, terapeuta ocupacional, consultora internacional em tecnologia assistiva, doutora em ciências
da reabilitação. Maria de Mello, que alegria estar com você novamente. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? O prazer é todo meu, é um prazer estar aqui com pessoas como a Mônica, como o Rodrigo, com você, como a nossa tradutora, né? E adorei a fala da Mônica, porque o meu percurso em tecnologia assistiva é quase que o inverso. Não que eu tenha abandonado o terceiro setor, nem isso não. Mas eu começo numa vida acadêmica, estritamente acadêmica, vou para o terceiro setor, trabalho muito tempo no terceiro setor, e em 2014 eu decido ir para o mercado privado para conhecer mais o mercado da tecnologia assistiva. Que a gente do terceiro setor, a gente não consegue ter a visão de mercado comercial como quem está lá dentro, né? Então, assim, eu estou super feliz de estar aqui hoje com vocês e acho que nós podemos falar muito e esclarecer. Peço a quem está nos assistindo para enviar perguntas. Vocês estão tendo uma oportunidade raríssima de lidar, modéstia à parte, com lideranças nesse mercado por mais de 30 anos. Não é que a gente está velha, Mônica, não é nada disso, mas nós temos muito quilômetro rodado, né? E pelo mundo afora, pelo Brasil afora, as políticas que são hoje vigentes, nós todos participamos na elaboração, na discussão e continuamos trabalhando arduamente. Então, gente, mandem perguntas, a gente vai ter o maior prazer de responder. E obrigada por estar aqui. Imagina, obrigado vocês. Eu agradeci, o Abrão já agradeceu, eu já agradeci, mas quero agradecer de novo aí ao tempo de vocês, que eu sei que é um tempo também bastante raro da gente conseguir, né? A Mônica super ocupada, a Maria de Mello também, sempre aí atarefada, correndo para lá e para cá, mesmo em tempo de pandemia, né? E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. Isso que a gente quer falar aqui hoje. A gente quer falar sobre a tecnologia assistiva, né, gente? A gente, como você disse aí, né? A gente não é velho, a gente é rodado, né? A gente rodou bastante nesse meio. Eu, a Mônica, acho que e você, mais tempo do que eu ainda. Não que eu seja mais novo, pelo contrário. Mas eu tenho vou completar 25 anos nessa área. A Mônica, acho que 30, né, Mônica? 30 anos, 30 anos. A Maria? Eu comecei em 93. Então é mais ou menos essa mesma faixa aí, entre 25 e 30 anos, todos nós aqui. A gente viu muita água passar debaixo dessa ponte, a gente viu muita coisa acontecer, muita coisa mudar nesse universo da tecnologia assistiva, inclusive o nome, né? Que a gente aprendeu a utilizar agora a tecnologia assistiva, coisa que não se usava até pouco tempo atrás. E eu queria, todo mundo sabe que a Maria aí é uma grande especialista, um grande nome do Brasil aí na tecnologia assistiva, não é porque ela é minha amiga não estou enchendo sua bola à toa, você sabe que você E eu queria que você explicasse para todo mundo que está nos vendo agora e não sabe o que significa, o que é tecnologia assistiva, Maria? Ótimo. Eu acho legal a gente começar por aí, porque a gente sabe que tem vários equívocos conceituais e em todos os níveis de conhecimento, né? Então, para nós, no Brasil, o conceito de tecnologia assistiva ficou como uma área do conhecimento, que engloba tanto serviços quanto produtos, pesquisa, etc. A partir dessa definição, que foi elaborada pelo CAT, aquele Comitê de Ajudas Técnicas, que era o que a gente usava antes, que foi constituído, se não me falha a memória, lá para 2008, por aí assim. Então, não existe a expressão tecnologias assistivas. Não, é só o singular. Por quê? É a área de conhecimento. Então, quando eu quero me referir a produtos, né? Então, eu vou te contar tipo de cadeiras de rodas, tipos de andadores, eu me refiro nomeio por produtos assistivos. Algumas pessoas usam recursos assistivos, mas quando a gente fala recurso, eu estou englobando estratégia terapêutica, né? Então, se eu estou falando, faz de conta, sei lá, de usar um celular como um produto assistivo de comunicação, esse é um produto assistivo. Agora, se eu estou me referindo a uma estratégia terapêutica de como eu estou avaliando ou como eu vou treinar essa pessoa a usar, eu posso até falar de recurso assistivo, que é uma estratégia terapêutica, né? E uma coisa que a Mônica chamou a atenção, que eu acho que é bom a gente enfatizar quanto a essa questão conceitual, é que na hora que a gente tem muito claro o que é um produto assistivo, a gente consegue delimitar, por exemplo, quais impostos que podem incidir, quais que não devem, que linhas de financiamento vão poder enquadrar esse tipo de produto ou serviço ou não. Então, eu lembro que eu tenho um exemplo muito clássico, que é o seguinte, por exemplo, esse celular, para mim,
ele não é um produto assistivo, porque eu não preciso adaptar nenhuma de suas funções. Mas, por exemplo, se eu fosse uma deficiente visual e eu tivesse que usar só o áudio, para mim, como deficiente visual, esse equipamento, que para outra pessoa não seria um produto assistivo, para mim, por ser usado para resolver, entre aspas, né, ou compensar uma perda funcional, que seria minha deficiência, ele passa a ser um produto assistivo. E isso, gente, por exemplo, quando a gente fala de produtos da informática e da computação, eu estou pensando nos impostos que incidem sobre eles, quando eles são usados se tornando produtos assistivos, eles deviam entrar num outro nível de outra categoria. Uma outra categoria, e não é isso que acontece. Então, essa questão conceitual, Rodrigo, ela é primordial para realmente para a gente discutir as políticas, não só de dispensação, de concessão de serviços, mas de importação, de precificação, de fiscal no país, sabe? Então, muito obrigada pela pergunta. Imagina, é isso aí, a gente tem que fazer o pessoal entender o que é tecnologia assistiva, senão fica aquela coisa, né, de alfinete a avião, tudo é tecnologia assistiva. Exatamente. Então, a gente tem que deixar bem claro essa diferença entre o que é tecnologia assistiva de verdade. Mônica, a Maria tocou num assunto bastante interessante aí, que é uma briga antiga da Bridef, que é essa questão da incisão de impostos nos produtos de tecnologia assistiva, né? Essa cadeia produtiva que ela incide muitos impostos na cadeia produtiva da pessoa com deficiência, dos equipamentos, produtos e serviços da pessoa. Oi, a Mônica sumiu ali, acho que teve algum probleminha no contato com a Mônica. Mas vamos lá, Maria, então deixa a Mônica voltar, a gente retoma a pergunta, mas você estava falando da questão do imposto, né, Maria? Isso é muito importante, porque a gente encontra, por exemplo, acontece muito em importação, né? Hoje a gente sabe que muitos componentes de alguns equipamentos e produtos de tecnologia assistiva são chineses, por exemplo. Né? Ele pode ser fabricado aqui, mas alguns componentes do produto é chinês. Vamos colocar a roda, por exemplo, da cadeira de roda, o pneu da cadeira de roda, que é muito comum de acontecer, de quando um fabricante nacional importa pneus de cadeira de roda, importa aros de cadeira de roda, da roda da cadeira de roda, de algum fabricante, seja ele americano, europeu ou chinês, normalmente é chinês, e quando chega aqui no porto, essa cadeira de roda, esse aro, esse pneu, ele acaba sendo... Essa peça, né? Essa peça acaba não entrando isenta de imposto no Brasil, como ela deveria ser, porque ele não é entendido como um produto de saúde, e sim como um pneu, como se fosse um pneu de bicicleta, um pneu de motocicleta, um pneu de carro, e na verdade é um pneu de um equipamento de saúde, que é uma cadeira de roda. Oi, a Mônica voltou lá. Você conseguiu ouvir aí, Mônica, o que a gente estava falando? Não, você infelizmente pegar, não, Rodrigo. Então tá. O que a gente estava falando aqui é o seguinte. A Maria, ela citou... Na descrição, né? O NCM, né? Resume aí, vamos lá. O que o Rodrigo queria te perguntar, eu acho, né? Eu querendo ler os pensamentos dele, é assim, como que essa questão da incidência dos impostos nas peças, sejam eletrônicas ou não, que a gente utiliza para compor um produto assistivo. Então, uma cadeira o que vem importado, né? Você importa peças, às vezes não são nem aparenta que é para parte de um produto assistivo, ou mesmo eu trabalho muito com componentes eletrônicos de comunicação. Mas não é. Aí quem vê lá a peça no porto, isso é componente para computador, e não é. Aí o que o Rodrigo estava querendo trazer era essa discussão de como que está a incidência de impostos ou novos NCMs para essa linha de produto. Isso, exato. Se chega um container de pneu no Porto de Santos, a Receita, a hora que vê aquele container é pneu. Não importa se vai ser para cadeira de roda, se vai ser para bicicleta, para que vai ser, ou motocicleta, é um pneu no entendimento do fiscal. E acaba incidindo imposto e acaba encarecendo a cadeia produtiva. A mesma coisa acontece com a própria cadeira motorizada, que uma scooter, que às vezes é entendida como uma motocicleta e não como um equipamento de saúde, né? Acontece também aí, como você disse, com algum componente eletrônico, o aro da cadeira de roda também acontece. Enfim, eu queria entender, Mônica, que você explicasse um pouquinho como é que está essa questão da incidência de impostos na cadeia produtiva dos produtos e equipamentos para pessoa com deficiência. Na verdade, esse é um processo bem complexo, porque a gente
da forma como incidem os impostos, de fato não importa para qual utilização esse produto, ou esse item, ou esse insumo, né, vai ser usado, né? Os produtos, eles são classificados de acordo com a sua fabricação. Então, por exemplo, para continuar no exemplo que o Rodrigo deu, um pneu é um pneu, né? Não interessa se ele é um pneu para bicicleta, se ele é um pneu para cadeira de rodas, ele é um pneu, né? Quando a gente discute essa questão aqui internamente, né, no Brasil, o que se alega é que a gente tem como retroceder esses impostos na medida em que você se utiliza de um insumo enquanto fabricante, né? Você se utiliza de um insumo que foi tributado, que foi taxado, né, e você depois consegue recuperar esse imposto recolhido, né, porque, obviamente, os impostos, eles compõem preço, o preço do insumo que você comprou, você consegue, na verdade, recuperar esse imposto de diversas formas. Você pode, por exemplo, pagar um fornecedor, né? Eu, por exemplo, se eu sou fabricante de cadeiras de rodas, eu consigo pagar um fornecedor, por exemplo, fornecedor de alumínio, né, com o meu crédito de impostos. Porém, se isso por um lado é verdade, por outro lado é verdade também que esse processo é um processo, em primeiro lugar, do ponto de vista administrativo, operacional, bastante complexo. Sim. E em segundo lugar, ele é também um processo prejudicial comercialmente falando, porque muitas vezes o fornecedor, ele não quer receber com um crédito de ICM, por exemplo, ou de IPI, né? Uhum. E ele, na verdade, acaba me sobretaxando, acaba me colocando um preço mais alto no produto. Isso. Né? Então, quer dizer, você acaba muitas vezes não conseguindo efetivar, digamos assim, né, essa compensação de impostos que a Receita Federal, que a Receita propõe, enfim, que está desenhado, né, no modelo de tributação. O fato é que nosso modelo de tributação é um modelo muito complexo, muito complexo. E né? Antigo também, né, eu acho. É um modelo até antiquado, né? Antigo, complexo. O inteligente, né, Rodrigo? São países que você vai lá, por exemplo, e paga o IVA na ponta. É muito mais inteligente. Exatamente. Porque no frigir dos ovos, quem paga o imposto é sempre o consumidor final. Né? Exato. A grande verdade é essa. O imposto, ele é pago pelo consumidor. Então, é muito mais inteligente, né? Se fazer um desenho, eu não sou especialista, né? Eu não sou especialista tributária, entendo pouco desse assunto, mas pelo pouco que eu me envolvi, até como empresária, enfim, por de alguma forma estar trabalhando nessa questão toda tributária dos produtos de tecnologia assistiva, a minha conclusão pessoal é que o nosso desenho tributário, ele é muito pouco inteligente, porque a gente considera, como o nosso país, infelizmente, né, é um país onde se pressupõe a corrupção, onde se pressupõe, né, enfim, esse tipo de coisa, então o que acontece? Se começa a onerar lá do começo da ponta do produtor, né, até você vai tributando, vai cascateando, tentando fazer alguma compensação para finalizar essa tributação lá na ponta do consumidor. Então, se a gente conseguisse, né, ou melhor me expressando, dia em que conseguirmos, né, revisitar, né, todo o nosso sistema tributário e deixar de recolher na ponta, lá no fabricante, e recolher apenas, né, na hora da compra, efetivação, né? Da compra, o que acontece? Aí esse problema da tecnologia assistiva, que é só um pequeno problema, né? Olhando toda a questão tributária brasileira, é que a gente está olhando para o nosso umbigo, né? A gente está olhando para aquilo que nos diz respeito, para aquilo sobre o qual nós temos responsabilidade profissional. Mas, na verdade, o problema da tecnologia assistiva é complicado olhar para ele de forma isolada, porque ele é um problema que é muito mais, ele reflete muito mais o problema, né, de todo o sistema tributário do Brasil, né, do que o problema da tecnologia assistiva. Então, a gente deveria levar a cabo a nossa reforma tributária,
né, que resolve tantos problemas, né, entre os quais o nosso da tecnologia assistiva. O fato é que nós temos realmente muita coisa tributada, temos algumas que não são, a gente tem algumas vantagens tributárias, sim, não são vantagens, né, mas são, digamos assim, compensações, políticas corretas, né? São políticas corretas, né, tributárias, mas existem muitas falhas, e você já sabe, Rodrigo, né, Maria também sabe, Abrão, entendo que também, enfim, o que eu penso sobre isso, eu acho que tecnologia assistiva é um setor global. Eu não defendo, né, eu sou indústria nacional, vocês sabem disso, a Cavenag é uma indústria nacional, mas eu não defendo a indústria nacional para tecnologia assistiva, porque acho que isso não interessa para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela quer solução a preço acessível. Para a pessoa com deficiência, não interessa se essa solução vem do Brasil, se vem da China, se vem da Itália ou se vem da África. O que a pessoa com deficiência precisa é de tecnologia acessível, com qualidade, tecnologia assistiva, perdão, com qualidade e acessível. É isso que ela precisa. Sim, e eu queria Maria, colocar vamos lá, que você queria falar. Rapidinho, porque eu acho que essa questão, o que a gente está discutindo no nosso contexto agora e pós-pandemia, e o que eu tenho percebido é assim, que a tendência com o aumento do dólar são os produtos ficarem mais caros e o povo mais pobre. Então, a gente tem mais urgência de resolver essa questão fiscal da tributação desses produtos, e aí a Mônica tocou no outro ponto que eu acho que é fundamental, que os produtos de tecnologia assistiva não são de uma área específica, são quase que transversais em todos os setores da indústria, porque nós temos produtos de todas as áreas, né, que podem ser classificados como produtos assistivos, e nós lidamos com insumos de diversas origens. Então, penso que é uma urgência mesmo de agenda essa discussão, essa resolução quanto à questão tributária, não somente dos produtos e dos insumos, mas também da área de serviços de tecnologia assistiva, sabe? Sim, e a gente tem um outro detalhe também, que a gente vai entrar daqui a pouco. Eu queria falar agora, chamar o Abrão aí justamente para colocar as perguntas, que estão chegando várias aqui. Abrão, o que a gente tem aí? Depois a gente entra no outro assunto que ele vai chamar. Vamos lá, fala, Abrão. Mandar só um alô, muita gente por aqui mandando boa tarde, a gente tem o costume até mesmo de dar, o pessoal fica esperando por aqui, a gente dá um ok, estamos aqui, já vi o boa tarde da Tereza Balbino, também o Bacarello, eu já havia dito no início da nossa transmissão, mas a Daniele Kraus Machado, Verbena de Souza, Adriana da Silva, Tatiana Picerno Guerra, Marina de Araújo, quem também estava desde quando nós anunciamos essa live, estava torcendo para a live de hoje e aguardando, é a Malu Alencar, o Sérgio Jesus Garcia, João Lage, Walter Sato, a Luísa Arigoni, boa tarde para todo mundo, a Iri Capellini Mazano também por aqui, André Rubens, Paulo Brandão, Naum Mesquita, Hermes Oliveira, muita gente chegando por aqui, o Oliveira Baroni Castro. Oliveira Baroni, parabéns pelo seu trabalho que foi publicado numa revista internacional esses dias. Eu publiquei no site da revista Reação, mas parabéns pelo seu trabalho. Mais um belo trabalho em prol da pessoa. Parabéns, Baroni. O Geraldo Nogueira, ligadinho aqui na TV Reação. Rodrigo, o grande Geraldo, sempre. Muita gente chegando por aqui. Elaine Ribeiro também chegou agora. Tem umas perguntas, né, Abrão? Dá uma lidinha aí, tem a pergunta do Júlio Zanata. Você está com ela fácil aí? Estou sim. Diga lá. Júlio Zanata diz o seguinte: boa tarde. Por que a Anvisa torna o processo de certificação muito caro e burocrático, numa amplitude que não é vista e requerida nem em mercados avançados e maturados como o europeu, por exemplo? Assim, torna-se inviável a entrada de novos produtos de alta tecnologia por conta da alta burocracia e valor de certificação. Com você, Mônica, e com você, Maria de Mello, a resposta. Opa! Vai lá, Mônica. Essa é uma pergunta boa. Capciosa. Olha, capciosa. Complexa. Complexa, mas boa. Necessária. Até como fabricante, né? Enfim, e
enfim, a gente precisa entender que a regulação é necessária. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Absolutamente Quando a gente fala de cadeira de rodas, por exemplo, né? Não é só para cadeira de rodas, né? Por exemplo, nós do setor veicular, nós sentimos falta de regulação. Veja o contraponto, né? No setor veicular, por exemplo, uma pessoa, quando ela adquire boa parte das soluções assistivas que existem no mercado brasileiro, elas adquirem por conta própria, sem contar com uma regulação. Elas precisam fazer suas pesquisas e acreditar ou não neste ou naquele fornecedor. Então, a regulação, ela é necessária. Eu só citaria um exemplo. Uma cadeira, por exemplo, uma cadeira motorizada, né, que apresente problemas importantes de qualidade, ela pode pegar fogo com o usuário em cima. Por exemplo, né, uma pessoa no meio de uma avenida. Exatamente. Então, assim, a gente precisa da regulação. Então, quando a gente fala dos entraves da Anvisa, ou mesmo do Inmetro, a gente aqui não está falando de abrir mão de algo que é fundamental, que é a regulação. Sim. Contudo, a gente tem que esse mercado da tecnologia assistiva é um mercado de nicho. No Brasil, ele é um mercado de nicho. Por quê? Sobretudo quando a gente começa a falar de produtos de algum nível de mais alta performance, em função de quem é o cliente. Hoje, o cliente dos produtos, sobretudo os de mais alta performance, de tecnologia assistiva no Brasil, lamentavelmente, é o consumidor final. Então, a gente fala de baixos volumes. Quando a gente fala de baixos volumes, a gente compara, então, este mercado, este tamanho de mercado, com o custo de, por exemplo, uma certificação vamos continuar no exemplo da cadeira de rodas motorizada, né? A gente tem uma incompatibilidade do ponto de vista de mercado, né? A gente tem um custo de certificação de produto hoje que não é compatível ao volume de vendas esperado daquele produto. Outra característica, outro dado importante é que quando a gente fala de tecnologia assistiva, a gente sempre fala de diversidade grande de produtos. Por quê? Porque se a gente considera a patologia do indivíduo, né, as atividades de vida diária, as características pessoais, etc., a gente precisa, muitas vezes, de uma gama imensa, né, da mesma cadeiras de rodas motorizadas para atender este mercado, por exemplo, nacional. E isso torna este mercado ainda mais de nicho. Do ponto de vista prático, uma fábrica vai lá, um fabricante vai lá, fabrica, ou o importador, né, busca importar um modelo de cadeira de rodas que vai atender, por exemplo, aquela pessoa tetraplégica com uma determinada disfunção X, né? Isso diminui enormemente o volume esperado de vendas anual, por exemplo. Quando você compara esse volume que você tem como oportunidade de venda, né, frente ao custo de um registro, do registro Anvisa Inmetro desse produto, isso é inviável. E aí esse produto não entra no Brasil. Aí de duas uma, ou ele não entra no Brasil, ou pior ainda, para mim é pior ainda, no meu entendimento é pior ainda, ele entra como contrabando. Clandestinamente. Isso, lamentavelmente, grande de lojas no Brasil fazem isso, que é complicado porque aí você tem um produto que entrou sem registro, sem você saber a origem, você tem hoje um lojista que traz um produto e que o consumidor vai lá, e muitas vezes um produto que custa caríssimo, né? O consumidor, o cliente vai lá e faz um esforço financeiro gigante para adquirir aquele produto, e você nem sabe se esse mesmo lojista, ele vai manter esse produto em linha, ele vai ter peça de reposição para daqui a um ano. Isso, a assistência técnica desse produto complica muito. Então, na verdade... Exatamente. Exato. Então, na verdade, o grande problema que se tem hoje, não sei se eu respondo a pergunta, né? Mas o grande problema que a gente tem hoje é o custo, né? Então, qual seria, por exemplo, a nossa... O problema não é o custo. Desculpa, pode continuar, depois eu falo.
Claro. Então, no meu entendimento, o problema, além do tempo, a gente tem um tempo gigante, né? Mas o problema que a gente tem, na minha opinião, é o custo pro fabricante ou para o importador. Então, qual é o nosso ponto de vista, né? É o de que o custo da certificação do produto, ele deve incorrer, parte dele, o principal custo, na verdade, é o custo de certificação em metro. Né? Então, são duas as saídas, no meu entendimento. Primeiro, o Estado custear parte desses laboratórios. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu tenho um produto internacional, se eu tenho um produto norte-americano, um produto europeu, enfim, pouco importa a origem, que já foi certificado com base em normas técnicas internacionalmente validadas, por que não aceitar aqui, né? Pois é. Exatamente. Então, por exemplo, para tangibilizar e para deixar claro para quem está nos assistindo, que não conhece, quem sabe, os trâmites de uma certificação de um produto. Então, um fabricante ou um importador, né? Enfim, um fabricante ou um importador de um produto no Brasil, de uma cadeira de rodas motorizada no Brasil, vamos supor, se essa cadeira ela é fabricada nos Estados Unidos, nós temos que custear a ida de profissionais do Inmetro até a planta nos Estados Unidos para validar. Até a fábrica. Para validar todos os testes de qualidade e de durabilidade, de resistência, enfim, de acordo com as normas brasileiras deste produto nos Estados Unidos. Isso é por exemplo, uma parte, não é? Enfim, uma parte dos custos que se tem. Ora, mas se a gente tem uma norma internacional, se a gente tem todo um critério de certificação internacional sobre o qual nós nos baseamos para fazer o nosso, né? Ou seja, nós nos baseamos nos deles, e vai ter que conferir se eles estão fazendo direito. Exatamente. Então, quer dizer, é um custo alto e desnecessário, né? E que onera, e no frigir dos ovos, não viabiliza a entrada de novos produtos. Quando eu não viabilizo, falando de lei de mercado agora, que pouco importa se é cadeira de rodas ou o que quando eu não viabilizo a entrada de novos produtos, eu não aumento a concorrência e por isso não abaixo o preço. Exato. Então, para a tecnologia assistiva ser mais barata no Brasil, eu preciso aumentar a concorrência. Eu preciso que muitas empresas tragam produtos, eu preciso que muitas empresas fabriquem produtos para eu aumentar a concorrência e abaixar o preço. Isso é lei de mercado, né? Sim. Então, eu acho que o grande trave é esse, na minha visão. Não sei se eu... Fazer um alerta para vocês duas, Maria de Mello e Mônica. Tem muita pergunta chegando por aqui. Vamos ter que responder mais rápido. Esquecem hoje da janta, não tem janta para ninguém hoje, não tem vinhozinho no final da tarde. Esquece, viu, gente? Ô, gente, assim, 24 horas no ar. Eu concordo com um monte de coisa que a Mônica falou, e é isso mesmo, o processo é caro, demorado, às vezes passa por etapas que ninguém entende as negativas, tecnicamente falando. Assim, eu tive na minha vida muita oportunidade de atuar como consultora para empresas internacionais que queriam trazer produtos para cá, assim como empresas nacionais também. Agora, quando eu estava falando a história do custo, Mônica, eu vou tocar num assunto aqui, que é o que passa? Por que o nosso mercado de tecnologia assistiva no Brasil não é maior? Porque o nosso principal comprador é o governo. E o governo, cá entre nós, paga, o Naum Mesquita está aí, e espero que ele contribua e possa falar, né? Hoje ele está numa Coordenação Nacional de Tecnologia Assistiva. O que passa? O SUS paga muito pouco, e o nosso principal comprador é o SUS. Então, o nosso cliente, o problema não é o custo, o problema nosso maior é a capacidade de pagamento do consumidor brasileiro, seja tanto público quanto privado. Né? Há mercados, há países internacionais onde o sistema de regulação, um dos piores que eu falo assim, no sentido da burocratização e do custo para a regulação do nosso, ele é muito complicado mesmo, e para alguns produtos não tem claro como que é essa regulação, e ela é, sim, absolutamente necessária, por questões de segurança do funcionamento e segurança funcional e clínica do uso desses produtos. Então, tem que ter.
a forma que isso é cobrado, ou se cobrado no sentido de ser exigido, que eu acho que está meio equivocado. Mas, para mim, a solução dessa história toda, da gente ampliar a diversidade de produtos disponíveis, da gente animar mais empresas a trazer os produtos para cá, mesmo com toda a dificuldade que a Anvisa e Metro e o custo que isso representa, é se a gente conseguisse aumentar a capacidade de compra do nosso consumidor. E aí é aquilo que a gente tocou no começo da nossa conversa. Quem tem que pagar é o do próprio bolso? Por que não, sim, por exemplo, as operadoras privadas de saúde bancarem os produtos assistivos para os seus clientes, como é feito em vários países do mundo, né? E mesmo assim, o SUS, eu trabalho muito, assim, e morro de rir de algumas coisas, mas rio assim, no sentido irônico, depois que, por exemplo, o procedimento de adequação postural em cadeira de rodas virou um procedimento do SUS, aumentou e muito o número de casos que eu recebo, casos judicializados, os quais os clientes tiveram iatrogenias, ou seja, tiveram problemas devido à indicação de equipamentos inadequados. E aí judicializa e tal, e acaba tendo que esse cliente adquirir um direito de adquirir um produto, e aí a gente sabe sim que em alguns casos há abuso, sim, né, produtos mais caros, não sei o que e tal. A gente sempre tenta indicar aquilo que é o mais indicado, independente se é caro ou se é barato, né? Mas o que vê? Então, dispensar produto só de baixo custo e pela lei de licitação é o menor preço. Exatamente, seja, isso é um grande defeito. É um grande problema na área de tecnologia assistiva, porque não necessariamente ele é o mais adequado para aquele caso. Você não está comprando caneta, né? Você não está comprando uma caneta, um aparelho de celular, você está comprando um equipamento que tem que servir para aquela pessoa, para a necessidade específica dela. E você vai gerar outras despesas, eu fiz posteriores, é aquilo que a gente sempre fala. E o que é pior, você vai gerar um outro custo, que eu fiz uma pesquisa que fala sobre isso, mas no Brasil quase não se fala disso, é o quanto que aquela pessoa deixou de gerar riqueza para o país, porque ela foi obrigada a ter uma limitação funcional, ou seja, a gente não criou condições que ela exercesse o seu melhor, que ela contribuísse com a nossa riqueza. Aí nós vamos cair em outra escala, né? O tanto de pessoas com deficiência que mantêm-se aposentadas e não querem voltar para o mercado de trabalho, e gente com potenciais brilhantes, porque acha que não tem um mercado que absorve. Então, quando eu falo problema de custo, eu estou falando isso. O nosso consumidor de produto assistivo no país e dos serviços de tecnologia assistiva, ele é muito pobre. É muito pobre. Ele sozinho, mas no mundo inteiro ele não banca esse custo sozinho, né? Então, a gente sempre tem o Estado e outras formas de cofinanciamento ou de financiamento desse processo como um todo. Então, na verdade... Até porque o papel do Estado é trazer essa pessoa para o mercado outra vez, para que ela possa produzir de novo e ela voltar a ser um cidadão produtivo, pagando imposto e tal. Por isso que os equipamentos são de boa qualidade, né? A gente tem até aqui, Maria, na linha que você está falando, a Eliane Lemos está mandando aqui para a gente, falando o seguinte, olha, complicado também é a prescrição de uma cadeira de rodas motorizada que não atende às especificidades do usuário. O Adelino, que é o marido da Eliane, até falecido, que nos deixou há pouco tempo aí, alguns dias atrás, alguns meses aí, ele se prejudicou muito por sua cadeira, que estava fora de uma cadeira de roda que é excelente para andar na rua da Alemanha. Então, por exemplo, olha, a cadeira dele era ótima para andar na rua da Alemanha, e não para andar aqui dentro de casa ou num local sem acessibilidade como o Brasil, né? Então, a prescrição da cadeira dele foi uma prescrição errada para a necessidade dele. Obrigado, Eliane, um grande beijo. Muito bom saber que você está vendo a gente. Uma questão aí, por exemplo, para pisos desnivelados, como na maioria que a gente tem no nosso país afora, a tração da cadeira motorizada teria que ser dianteira, que nem no carro. Mas olha para vocês verem, no Brasil só tem cadeira de rodas motorizada com tração traseira. Então, quer dizer, começa por aí, e o SUS compra e legitima isso, e cá entre nós, não estimula, nós não temos nenhuma indústria nacional pensando em desenvolver uma cadeira motorizada com tração dianteira que atenderia esse tipo de nicho de mercado, porque, na verdade, a gente pode ter tração dianteira no meio e traseira, né, nas cadeiras motorizadas, e cada uma com uma especificidade de uso. Agora, cá entre nós, vocês veem alguém discutindo isso? Não vê. Não.
Não, se discute o preço, né? Se discute se a cadeira que vai ser comprada pelo governo vai ser a mais barata, isso sempre. Né? Se discute preço e não qualidade, né? E não, enfim. Uma coisa até que até a Mônica e a Maria estiveram comigo lá, a gente esteve em Bolonha, né? Acho que alguns anos atrás, como é que era o nome daquela feira mesmo? 2014. Como é que era o nome da feira mesmo? Vocês lembram lá em Bolonha? Esqueci agora. Expo Sanitar. Isso, Expo Sanitar. E a gente foi representando a Abridef na ocasião, eu, a Mônica, a Maria e mais uma comitiva enorme aqui do Brasil, bastante gente, e a gente acabou quase que nem conseguindo visitar o evento lá fora, para vocês terem uma noção de tanta gente, de tanta reunião, porque os empresários lá de fora, a indústria italiana, suíça, alemã, enfim, de toda a Europa que estavam participando dessa feira, inglesa, enfim, holandesa, nos procuraram lá como entidade representativa do Brasil na ocasião, querendo trazer os seus produtos para cá. E o que inviabilizava essa vinda desses produtos para cá era justamente questão de registro, Anvisa, o Inmetro, enfim, todos, na verdade, acho que todos, né, gente, desistiram de trazer os seus produtos para cá. E produtos sensacionais, maravilhosos, não eram produtos caros, só que aquilo, a demanda que teria de mercado para eles aqui, a compra, o volume de venda deles no Brasil não justificaria eles virem para cá pagando as taxas que a gente tem de todo esse retrabalho, porque esses produtos já são lá fora, todos eles devidamente autorizados e certificados, e ter que fazer isso tudo de novo aqui. Então, essas empresas desistiram na ocasião. A gente teve contato com elas ainda muitos anos depois daquela ida nossa em 2014 para lá, mas todo mundo acabou desistindo de vir para cá e trazer esses produtos. E acaba tolhendo o consumidor brasileiro com deficiência de ter produtos de uma qualidade maior, né? Ô, Rodrigo, deixa eu voltar aqui, porque tem muita gente por aqui, eu vou ficar devendo para esse povo aqui, eu gosto de ficar devendo, não, vou pagar para todo mundo. Seguinte, olha, eu tenho que agendar outra conversa, então. Vamos continuar, 24 horas de live, nós só não avisamos vocês que era 24 horas. O Baroni, era uma. Nós estamos falando, né, em equipamentos, em cadeiras, etc. E tal. Mas olha aqui o comentário do Baroni, que é interessante. Cão-guia considerado tecnologia assistiva, porém, nós, os poucos treinadores que treinamos cães de assistência no Brasil, sem sermos uma ONG ou instituto, não recebemos nenhum incentivo fiscal, dificultando o maior número de treinamento e entrega de cães. Olha, é uma realidade que é necessário, né, se atentar para isso, não é? Claro, nós estamos aqui no Brasil, né? Então, é uma tecnologia assistiva que precisa ser bem atendida. Isso, né? Tem que ter incentivo para isso, né? Vou para o Carlos verdade, Roberto Pel. Vamos lá, Mônica. Não, eu ia só comentar o seguinte, Abrão, eu acho que, na verdade, a gente tem que, assim como o conceito dos impostos, a gente tem que olhar do fim para o começo. Ou seja, o Estado precisa disponibilizar essa tecnologia e entender quais são todos os entraves e vir para trás. Né? Por quê? Porque quando a gente distribui corretamente, quando a gente dá acesso e quando as pessoas estão com as suas tecnologias corretas, elas são aquilo que elas nasceram para ser. E quando a pessoa é aquilo que ela nasceu para ser, isto é bom não só para ela, mas é bom para toda a sociedade. Para a humanidade, gente. E principalmente para o próprio Estado, né? Para o próprio custo do Brasil, para o próprio Estado. Uma pessoa que se coloca adequadamente na vida, uma pessoa que não tem problemas de saúde, outros, né, problemas de saúde, é uma pessoa que muitas vezes consegue produzir e muitas vezes de forma brilhante, enfim, então a gente coloca a pessoa para produzir para a sociedade. Então eu acho que essa questão do cão-guia é uma das tantas questões que precisam ser olhadas com mais atenção, com este foco, com o foco da gente colocar, da acessibilidade à tecnologia. Legal. Diga lá, Maria. Não, olha, não preciso falar nada, não. O Naum Mesquita, o Abrão, mandou várias perguntas aí. Vamos responder as perguntas do Naum, senão ele vai embora. E não vai participar mais. A gente... O Naum,
eu tive a grande, né, oportunidade de conhecer o Naum. Naum, um beijo para você, né? Além de ser uma pessoa tremendamente simpática, agradável, por sua competência e por seu cargo, devia ter prioridade na live. Entra a pergunta do Naum tudo na frente. Né? E tem umas 387 perguntas do Naum aqui. Vamos lá, Abrão, na sequência aí. Fala aí, manda aí. Quem sou eu para responder para o Naum? Quem sou eu? Então, o Naum é gente boa demais. Bom, a primeira é sobre o BB, sobre o Banco do Brasil, Crédito e Acessibilidade. Tem sido uma solução satisfatória aos usuários finais? Tem sido efetivo em ofertar acesso à tecnologia assistiva aos compradores com menor impacto de juros? E aí, meninas? Tem. Eu posso responder. Eu também quero comentar. O Naum, e um prazer você estar aqui, muito obrigada. Tem sim, o BB Acessibilidade. Eu lembro que quando foi lançado, eu fui contra. Não sei se você estava em Brasília, Rodrigo, eu fiquei bravíssima, porque na época eu achava que era um direito de todo cidadão brasileiro ter acesso ao produto que melhor lhe convinha. Então, para mim, naquela época, a possibilidade do BB Acessibilidade, ela é uma estratégia que o governo criou do consumidor pagar do próprio bolso aquilo que o governo não conseguia prover. E, no fundo, é isso, né? Então, assim, o BB Acessibilidade tem atendido muito bem. O que passa, muitas vezes, é que as pessoas, às vezes, têm feito mau uso dessa linha de financiamento. Mas eu, pessoalmente, eu sou muito favorável, nesse momento, assim, da nossa maturidade, do nosso universo de tecnologia assistiva, de ainda ter esse tipo de financiamento, porque eu encaro isso como um cofinanciamento do governo na aquisição desses produtos, né? E, às vezes, talvez, assim, até criar outros cofinanciamentos. Acho muito legal o consumidor, ele participar com algum valor na aquisição do bem, porque ele vai zelar muito mais por ele. Dá muito mais valor. Muito mais valor. Eu tenho casos de pessoas que têm acesso a produtos pelo sistema de concessão de órteses e próteses, que viram um mercado. Ele tem 2, 3 cadeiras e comercializa, etc, etc. É o que você falou, é meu direito. Fala, eu ganho do Estado, nem fala que é um direito, é o ganho, né? Agora, o BB Acessibilidade, assim, na loja, né, na Tecnoquer, a gente tem usado bastante, nos ajuda muito enquanto revenda, porque a maioria da nossa clientela a gente sabe que não tem recurso, e o BB Acessibilidade cria acesso a produtos, né, que eles, com do próprio bolso para pagar, não teria, e cria uma oportunidade de parcelamento de 60 vezes, né? Vai lá, Mônica. Não, eu acho que você comentou bem, Maria, acho que é isso mesmo. Eu acho que em função de todas as fraudes, né, que ocorreram, infelizmente, e problemas também de inadimplência, o banco restringiu algumas coisas, não. E acho que a questão principal é a questão, não é nem da elegibilidade, mas do usuário ter que ter uma conta corrente por no mínimo 6 meses. Então, se eu tiver que dizer para você quais são os 2 principais entraves hoje, são, em primeiro lugar, essa questão, né, da pessoa não ser correntista do Banco do Brasil, e para ela poder utilizar o crédito, ela precisa ter 6 meses de conta. Isso significa que, então, ela tem que programar a compra dela para dali a 6 meses. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a divulgação do produto. Muitas e muitas vezes. Os gerentes não sabem. A gente recebe uma pessoa que a gente informa para ela, enfim. Então, ele tem sido muito mais um programa que ele é divulgado pelos lojistas do que pelo próprio banco. Então, o que acaba acontecendo? Resumindo, eu queria só explicar um pouquinho qual é o problema disso. Muitas vezes, o usuário, ele precisa do equipamento e ele não contempla essa possibilidade do financiamento. Como ele desconhece, ele não vai nem buscar. Ele não vai nem buscar, por exemplo, um produto numa loja, porque ele sabe que é mais caro, que ele não vai ter condição de pagar, ele não contempla a possibilidade do financiamento. Então, os 2 problemas que eu vejo são esses, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é a melhor linha de crédito que a gente tem no mercado. Sim. Agora, só tem uma questão aí. Para vocês é o seguinte, ó. Só um minutinho, Abrão. Não, só a importância.
É a importância do que nós estamos conversando agora. Para o Naum, para mim, talvez seja mais importante. Mônica, uma das questões é o seguinte, o Banco do Brasil, ele tem um teto que ele pode gastar com essa linha de crédito. Então, é estratégia do banco não divulgar amplamente. O que eu acho que isso é contra o direito da pessoa com deficiência. E acho que não é verdade. Diferença, sabe? Não tem, Mônica. Ele tem um limite. Eu tive... nessa linha de crédito. Sim. É um limite baixo? Não é. É um limite altíssimo. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que a maioria dos gerentes das agências desconhecem essa linha de crédito. Isso é verdade. Então, o que a Mônica falou é verdade. A gente acaba tendo que ensinar o cliente e o povo do banco. O banco não divulga isso para o consumidor final, né? Então o cliente não acaba tendo conhecimento que ele tem o direito de acessar essa linha, e o gerente do banco também não tem, às vezes, instrução para passar para o cliente, quando ele procura o banco. O revendedor, a revenda, a loja, no caso a Tecnocare, Cavenag e outras lojas aí, acaba fazendo o papel de divulgação e acaba fazendo o papel do gerente do banco também, que acaba passando para o consumidor como é que funciona a linha, né? Então, o banco devia divulgar muito mais essa linha e devia, sim, também, internamente, passar muito mais com campanhas internas para que os gerentes possam também atender melhor a população quando vai procurar. Aqui, pela revista Reação, eu fiz, por várias ocasiões, vários testes aqui, com o nosso pessoal da redação, ligando para várias agências do Banco do Brasil, se passando por uma pessoa com deficiência, para que pudesse pedir informação sobre o BB Crédito Acessibilidade. Mais de 90% das agências, não só de São Paulo, a gente ligava para o interior, para outros estados, ninguém sabia de nada. Não sabia nem sequer da existência, não sabia que informação para passar, mas não sabia que existia. Isso o gerente geral da agência. Então falta muito isso, essa informação do banco também, né? Uma coisa que a gente tem sugerido para algumas gerências e tal, e que a gente tem um contato mais perto, por conta de outro programa voluntário que eu tenho em Belo Horizonte com o Banco do Brasil, é que eles fizessem uma pesquisa ativa dos clientes que eles têm com deficiência e divulgassem, pelo menos entre eles no começo, e com as pessoas acima de 60 anos, que a gente sabe que aumenta o uso de produtos assistivos entre a população que envelhece, entre os idosos, que é um outro tema que a gente tem que tratar, que acho que nem vai caber aqui, né, mas tem tudo a ver com a história da pandemia e tudo mais, que é a história da provisão de tecnologia assistiva para a população idosa no país, que é um problemaço, né? Exato. Diga lá, Brão. A única coisa que eu queria eu só queria complementar o seguinte, porque como fui eu que puxei o assunto das críticas, talvez, mas eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões, pela Bridef, inclusive, tanto com as pessoas responsáveis deste programa em Brasília, quanto também no MCTIC, no Ministério de Ciência e Tecnologia. E, na verdade, os dois têm amplo interesse na divulgação e nós estamos muito longe. Existe um teto, sim, financeiramente falando, mas nós estamos muito longe de usar o teto. Então, na verdade, o que eu pude perceber, especialmente conversando com a diretoria do Banco do Brasil, é que eles têm todo o interesse de divulgar. Eu acho que não se acertou a mão ainda, enfim, mas existe um trabalho, existe uma equipe específica para este programa. Sim. No Banco do Brasil. O Banco do Brasil está muito longe de usar o limite que tem de crédito disponível para esse programa, né? E tem todo o interesse de fazer esse trabalho. Tanto é que nos pedem ajuda para isso. Né? No começo teve a questão da inadimplência, né? Que foi eles tiveram um problema grande de inadimplência no começo, e foi. E foi justamente por isso que eles colocaram a questão dos 6 meses de conta, que era uma forma de se assegurar que aquela pessoa que usou o benefício, que ela tinha conta no Banco do Brasil, sim. Porque o que acontecia antes é que a pessoa não era correntista do banco, isso também fiquei sabendo numa reunião que eu tive em Brasília pela Bridef, lá com o pessoal do Banco do Brasil, que cuida dessa área, é que quando a pessoa ia lá, pegava o crédito e ela não tinha conta no Banco do Brasil, ela abria para poder pagar o equipamento que ela comprou, ela simplesmente esquecia, porque não era uma conta que ela usava, não era um correntista, e aquela conta ficava lá, ia debitando de uma conta, e o pessoal não cobria a conta, e tinha uma inadimplência enorme, e por isso que eles usaram essa questão dos 6 meses aí. Mas é uma coisa que podia se repensar, de repente usar 3 meses de conta, enfim, ou qualquer outra forma, né? O que a gente adaptou nessa história dos 6 meses foi que qualquer pessoa pode comprar, não necessariamente é o usuário. Sim, isso sim.
todo mundo conhece alguém que tem uma conta, né? Então, eu não acho que essa história dos 6 meses de conta foi um fator tão limitante, não. Isso para a gente, assim, não atrapalhou muito, não, sabe? Que sempre tem alguma alternativa, né? Para o banco foi uma forma de se garantir. Vamos para mais perguntas. Vamos para mais perguntas lá com o Abrão, senão a gente vai. Já está dando. O tempo da live se esgota em 30 segundos, o normal, né? Mas a gente vai extrapolar hoje, com certeza. Vamos lá, Abrão. Faltam 127 perguntas só, tá? Bom, o Naum, ele só finalizou dizendo o seguinte: ele está aproveitando esta oportunidade, a nossa live, para fazer uma pesquisa e controle social para refletirmos caminhos e melhorias. Então, a nossa live... Gente, explica quem é o Naum aí, Maria, para o pessoal saber quem é o Naum, porque a gente sabe quem é, mas quem está nos vendo aí, a maioria não sabe. Vamos lá, Naum, vamos falar de você aqui. Eu conheço o Naum, deve ter, sei lá, uns 15 anos, né? Ele é um terapeuta ocupacional, é muito apaixonado com a profissão, e do Nordeste, formou no Nordeste e tal, e sempre muito da defesa dos direitos do terapeuta ocupacional, e mais ou menos há algum tempo ele se mudou para Brasília e ele começou a se enfronhar mais nos direitos das pessoas com deficiência e sempre muito próximo na área de tecnologia assistiva. Né? Eu acompanho o Naum muito de perto, eu tenho ele como um filho, vamos falar assim, não que eu tenha idade para isso, mas a gente é muito amiga, a nossa relação realmente é fraternal e de compartilhar alegrias e tristezas, né? E, assim, e graças a Deus, ele esteve atuando um tempo no INSS, então aprendeu foi muito nesse tempo. E aí, então, mais ou menos, foi no ano passado, ele assumiu esse papel dele lá na Secretaria, hoje é o Ministério de Direitos Humanos, né? E tem exercido um papel de liderança técnica, principalmente, e politicamente ele é muito hábil, e uma pessoa extremamente inteligente, envolvida, curiosa, e quer aprender sempre. Então, eu tenho muita estima por ele, e admiro profissionalmente a coragem que ele tem de encarar os desafios que ele tem encarado, porque não são fáceis, nunca foram. E obrigado pela participação do Naum. Vamos lá, Abrão. Carlos Roberto Pel, nosso grande amigo, está lá se recuperando de problema de saúde, está bem, diz o seguinte: olá, gostaria que vocês comentem sobre a lista dos 50 equipamentos de tecnologia assistivas, lista esta internacional, na qual o Brasil participou e recebeu um reconhecimento internacional. Mônica. Eu não sei que lista é essa, não. Nem eu. É isso que eu ia dizer, eu não sei de que lista ele está falando. Tem tanta lista, como... na verdade, eu não estou sabendo qual é essa lista também, não. Que lista é essa aí? Fala aí, cara. O grande problema da tecnologia assistiva é esse, né? A gente tem um volume gigante de produtos e de serviços entendidos como tecnologia assistiva. E existem, sim, algumas listas, né? Existem algumas listas. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem uma lista, o Banco do Brasil tem uma lista, a Secretaria Estadual tem outra. A gente tem várias listas, né? Agora, dessa específicamente que o Carlos está falando, eu não sei qual é, na verdade. Então, não consigo... Identifica para a gente, então, vamos para outro. Foi, quando foi, quem foi... E sobre o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva? O que vocês podem nos ajudar sobre o comitê? Eu posso parabenizar ao governo ter criado esse comitê interministerial. Ele foi uma criação muito recente, se não me falha a memória, tem 15 dias que foram nomeadas as pessoas que vão compor esse comitê. Absolutamente necessário, porque, como a gente falou mais cedo, a tecnologia assistiva é uma área transversal mesmo, então todos os ministérios têm que estar envolvidos. Vocês podem falar assim, o meio ambiente tem que estar lá, deveria estar, sim. Por exemplo, o descarte das baterias de chumbo das cadeiras e outras questões, tudo está aí. Então, deveria, sim, ter um componente de cada ministério. Eu tive o prazer, Naum, né, compartilhou comigo a lista de quem vai compor esse comitê. Acho que eu não conheço as pessoas nominalmente, a grande maioria, mas eu espero que tenha sido feito um processo seletivo bem adequado. E vou enfatizar aqui ainda mais, que embora a gente sabe que de 2 anos, 3 anos para cá, o povo tem falado muito de tecnologia assistiva, mas ainda há uma carência de conhecimento profundo dessa área no país. Então, a gente vê muita gente nadando na superfície e discutindo como se fossem grandes especialistas e tomando decisões que vão ter impacto em milhões de vidas sem o conhecimento devido.
Eu já até conversei isso com o Naum, por isso que eu me sinto muito confortável em falar isso publicamente. A gente, de alguma forma, aí, talvez a Abridef possa ter um papel fundamental nisso, de aproximar desse comitê e de ajudá-los na sua formação, na sua informação relativa ao métier. Tantas questões de mercado, técnica, de serviços, etc, etc. Porque eu acredito que muitas pessoas que estão compondo esse comitê, que é fundamental para o avanço da área no país, precisam de ter um aprimoramento do seu conhecimento na área de tecnologia assistiva. E como nada, como é que é? Nada sobre nós sem nós, a Abridef deveria estar nesse comitê, né? Eu não sei nem porque não estão, né? Não vou ficar quieta porque eu não sei, né? Não, olha aí. Eu, na verdade, a gente se coloca à disposição, não, né? Claro, sem dúvida, a gente se coloca à disposição sempre. Agora, só citar uma experiência nossa, especialmente do governo anterior, não nenhum problema político, né? Mas só porque, na verdade, eu estava mais... com certeza, o nosso papel é absolutamente técnico, né? Então, mas só pela única razão de que eu estive mais presente em Brasília em 2018, com algumas agendas nossas da Abridef. E uma coisa que a gente notava demais, eu frequentava especialmente, né, a Secretaria da Pessoa com Deficiência e o MCTIC, né, que era onde estavam as duas equipes principais que eram afins às nossas agendas, às nossas demandas. E o que eu observava, né, era um desejo de realização gigante, né? Eu tinha um tráfego, até sempre comentava isso nas nossas reuniões depois de diretoria. Eu era um pouco a porta-voz da Abridef para algumas agendas que tinham a ver com cadeiras de rodas, etc. E assim, percebia um desejo, né, de realizar, etc., mas percebia que muitas vezes ou se encavalavam os assuntos, né, ou o time A não conhecia o que estava sendo tratado pelo time B, né, e todo mundo com uma imensa vontade de realizar. Então, eu acho que esse comitê, que acho que existia no passado, né, e foi extinto, depois voltou reiniciado, agora. Quem sabe, foi extinto, enfim, e foi reiniciado agora. Eu acho uma excelente iniciativa. Eu adoro trabalhar em time, né, acho que independente de onde a gente esteja, o que a gente esteja realizando, né, quando um grande amigo meu me ensinou que quando duas pessoas pensam a mesma coisa, significa que não tem ninguém pensando nada. Então, eu acho que a gente poder trabalhar em time, né, é sempre uma grande oportunidade. Então, fantástico. Além de pelas razões que a Maria colocou, né, pela experiência que a gente mesmo da Abridef teve muitas vezes de perceber times maravilhosos, tremendamente, tecnicamente, absolutamente capazes, né, com imensa vontade de realizar, mas que não sabiam, nem sempre tinham conhecimento do que estavam fazendo, né? Então, acho, da prática, resumo, ali do dia a dia, né? A palavra que eu trago, além das que a Maria trouxe, né, para parabenizar a iniciativa, a palavra que eu trago é sinergia. Eu acho que o CITA trará sinergia para a tecnologia assistiva. Isso aí. Abrão, a gente falou bastante... Aqui, cara. Tá, eu só queria que você pegasse, não sei se é essa que você vai trazer agora, mas tem uma pergunta da Tereza Balbino que eu queria que você passasse, porque foge um pouco dessa questão de cadeira de roda, que a gente está falando muito em cadeira de roda. Mas posso falar... exatamente essa que eu ia fazer. Era essa mesmo? Tereza Balbino está com a gente desde o começo da live. Tereza Balbino. E a importação? A importação direta pelo usuário, com taxas subsidiadas, é uma opção. Só conheço 3 empresas. Ela tem uma filha deficiente auditiva. O último par de aparelhos que ela comprou custou R$12 mil há 3 anos atrás. Não sei quando conseguirei trocar. Está aí a pergunta da Tereza. Uma das participações da Tereza. Vamos começar com a Mônica. O que você acha, Mônica, você e depois a Maria de Mello? Pode sim, Tereza. Você pode sim. Você, como usuária, pode comprar, não com taxa subsidiada. Você pode importar um produto sem pagamento de impostos se ele não tiver similar nacional. Você, como usuária, pode fazer isso. Você pode importar um produto diretamente, e aí, ou se esse produto tem um similar nacional, você vai pagar os impostos.
né? E ela pode usar também o que... BB Crédito Acessibilidade, né? Para comprar como parcelado, em 60 vezes, enfim. Não, não o sei, bebê o não importado não, não, aqui, né? Não, aqui, né, no não é Brasil. nem produto importado, né? Eu tenho, assim, muitas situações de clientes que eu indico produtos e que compram no exterior, sabendo de todas as limitações que vai ter. Tem, tanto de garantia quanto de reposição de peça, eu sempre esclareço. Hoje mesmo um cliente meu está comprando uma almofada de um site americano, vou falar assim. O que a gente vê é o que a Mônica falou, isso mesmo, tem a liberdade de importar. Uma das coisas que eu sempre atento aos meus clientes é quanto aos quesitos de garantia e reposição de peça. Como a gente sabe, um produto assistivo não é um carro que pode ficar esperando chegar uma peça, não. É igual a senhora, o aparelho auditivo da sua filha, se ele estragar, olha, quebrou a vida da menina, vamos falar assim, né? Então, a senhora prestar muita atenção nisso, e realmente esses equipamentos são caros. Existem muitas empresas que trabalham com tecnologia auditiva no país, e a grande maioria trabalha com produtos importados. Eu sempre sugiro a trabalhar com produtos importados que são nacionalizados, que já estejam sendo legalmente comercializados no Brasil, passado pelo processo de registro e tudo mais, sabe? E ela pode comprar, sim, pela linha do BB Crédito Acessibilidade, é um produto que está dentro da lista, né? Agora, ela pode comprar financiado pelo BB. Que não tem no Brasil. Né? E aí cabe à pessoa a opção de comprar outro ou não. Agora, nesses casos, eu também recomendo uma assessoria técnica de um especialista da área para realmente esclarecer as vantagens e desvantagens funcionais desse equipamento que não é disponível no país, comparado com os que são, e levar em conta todos esses riscos para tomar uma decisão absolutamente ciente, sabe, de todo o processo. Até porque a gente tem indústria nacional, é muito boa também, não deixa muito a desejar, e principalmente nessa questão... Mas tem área que deixa, Rodrigo, né? Sim, mas acho que na questão de aparelho auditivo, a gente tem coisa boa aqui também, sim, né? Abrão, tem mais perguntas? Conheço pouco tem, também. Diga lá, Abrão. Deixa eu só dar um arzinho para a Maiara respirar, que a Maiara está quase explodindo ali, olha lá. Daqui a pouco, Maiara, se a gente ouvir um barulho, Maiara. Foi a Maiara que caiu e desmaiou, porque ela não consegue parar ali, coitada. Respira, Maiara, respira. Mônica, o Claudemir Santos, ele está elogiando a nossa live, ele disse que ele é responsável por uma equipe de atletas paralímpicos e sofre com os altos custos de importação de equipamentos desportivos, Mônica. Claudemir Santos fazendo esse comentário com a gente. Não, equipamentos esportivos, eles são isentos de imposto. Se ele está sofrendo com alto custo ou alto custo de taxação, ele está falando de taxação ou de alto custo altos de custos de importação, ele está colocando aqui. Custos de importação. De importação. Não deveria ter. Não deveria ter. Cláudio, né? Claudemir Santos. Claudemir, olha, precisa. Eu fico à tua disposição, eventualmente, pessoalmente, para te ajudar naquilo que eu puder. Talvez você esteja sendo mal assessorado nessas compras. O que acontece, Claudemir, é que muitas vezes os equipamentos eles são caros na sua origem, né? A tecnologia assistiva, ela tem o seu preço, né, que nem sempre é baixo, no mundo todo, não é no Brasil, né? Não é só a grande diferença que existe entre a tecnologia assistiva no Brasil e nos outros países do mundo é que na imensa maioria dos países mais desenvolvidos, onde se lida com a questão da inclusão social de forma mais inteligente, e, de novo, né, repetindo o que a gente já falou aqui várias vezes, essas tecnologias, elas são suportadas pelo Estado ou pelo seguro-saúde, porque, obviamente, se entende que uma pessoa que pratica esporte é uma pessoa que tem mais saúde, então interessa ao Estado arcar com esse custo. Então, isso é uma coisa. Agora, do ponto de vista de taxação, todo e qualquer produto, toda e qualquer cadeira de rodas, por exemplo, esportiva, ela é isenta de impostos, então ela não tem, o custo que você vai ter de nacionalização, o custo maior, provavelmente é frete, fora frete, você não tem IPI, você não tem ICMS, você não tem imposto de importação,
né? Talvez seja alguma tarifa, não sei como que você está trazendo, você precisa de uma empresa que tenha radar, eu não sei se essa empresa, de repente, se utiliza de um terceiro, então precisaria entender de que custos nós estamos falando, mas certamente eles não são tributários. Vai lá, Abrão. Vamos lá. Quero também dizer, a Tereza Balbino está agradecendo, o Jaime está por aqui, parabenizando, muito legal ver um time de primeira reunido e conversando. E o Geraldo Nunes fala sobre o estádio do Pacaembu. Nós vamos Grande Geraldo. Aqui, Geraldo. Repórter Geraldo Nunes, repórter aéreo da Rádio Eldorado, lembra dele? Não. Abração, Geraldo. Olha lá ele ali. Com certeza. Grande Geraldo. Geraldo está falando do projeto do Pacaembu. Ótimo, Geraldo. O que você quer que comente? Então, o Geraldo está dizendo que o estádio do Pacaembu está deixando de lado a questão do desenho universal no projeto da reforma, o projeto de reforma do estádio do Pacaembu está deixando de lado a questão do desenho universal. Essa questão do desenho universal, viu, Geraldo, é um outro bate-papo que a gente vai ter outro dia aí. A gente vai ter que... Isso, não é respeitada nem lá no Pacaembu e nem na maioria principalmente de obras públicas, inclusive que estão acontecendo por aí e não estão respeitando o desenho universal. Isso é um outro... pauta para uma outra live. Vamos lá, Abrão. Um abraço aí, Geraldo. Obrigado por participar. Que tem que tomar conta disso. Cadê o Abrão? O Abrão sumiu. Então vamos lá, deixa eu ler aqui. Enquanto o Abrão não vem... olha, o Geraldo Nogueira, lá do Rio de Janeiro, grande amigo nosso lá do Rio de Janeiro, o advogado Geraldo Nogueira, ele está dizendo aí que foi uma excelente live e que parabenizando a todos, a Mônica e a Maria de Mello, que estão dando um show de conhecimento sobre um assunto, mas ele precisou deixar a gente para ir para uma outra live, porque a gente está tendo várias lives por dia aí, né? Geraldo, obrigado mais uma vez. Geraldo acompanha todas as nossas lives aí. Bom, Geraldo, vamos ter que chegar ao final. A gente já passou aí, estourou 15 minutos do nosso tempo. Mas eu queria que você, Mônica e Maria, deixassem um recado para quem está assistindo a gente, quem assistiu a gente, e para aqueles que vão assistir depois. A gente tem um grande número de pessoas, que a maioria, na verdade, nos assistem depois. Essa live fica disponível no YouTube, e no Facebook, e nas redes sociais, todas as redes sociais da revista e da TV Reação, e a maioria das pessoas vem depois. Eu queria que vocês, para encerrar, vocês deixassem aí um recado para o pessoal que está nos vendo, está nos assistindo, e deixasse o contato de cada uma de vocês à disposição para todos nós aqui. Maria, você primeiro. Tá, eu queria, assim, primeiro puxar a orelha nossa, porque nós não discutimos muito a questão do contexto da pandemia e pós-pandemia. Eu só queria trazer à tona aqui que a história do teleatendimento e de telereabilitação, que está implicado diretamente com a provisão de tecnologia assistiva nesse contexto de já e pós-pandemia. Eu acho que valeria a pena a gente criar uma discussão para isso, né? Eu queria agradecer a oportunidade, para mim, assim, é extremamente prazeroso e divertido estar com vocês aí, Rodrigo, por mais essa iniciativa de organizar essa live, e coloco também à disposição para quem precisar de ajuda e tudo mais, né? O meu e-mail é dramariademelo, com 2 L's, @gmail.com. Muito obrigada e paz, saúde e serenidade para todos, né? Muito bem, também agradecer a oportunidade, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então é sempre uma oportunidade, é sempre uma alegria poder dividir, enfim, esse bate-papo gostoso com todos vocês, tá com a Maria de Mello, que é uma referência tão linda na nossa área, e também, talvez, como mensagem final, acho que porque a gente, de fato, né, não discutiu a questão da pandemia, mas discutimos tantas outras coisas tão relevantes, né, tão relevantes e que, enfim, então, quem sabe até acima, mas talvez deixar uma mensagem em relação à questão da pandemia, né, olhando para o nosso setor. A tecnologia assistiva, ela... desnecessário dizer a importância da tecnologia assistiva para uma pessoa com deficiência. Então, eu acho que cabe a nós, né, que trabalhamos nessa área, encontrar as alternativas para que a gente continue
com o pé no acelerador e absolutamente embaixo no que diz respeito à distribuição desses produtos que são absolutamente importantes na vida de uma pessoa. A gente agora tem que trabalhar com esse conceito, né, mais moderno, chamado low touch economy, que tem tantas indústrias farmacêuticas pensando, laboratórios, empresas prestadoras de serviço na área da saúde, que prevê que, independente até de vacina, não vacina, quer dizer, prevê uma população mais temerosa do contato, mais cuidadosa, sobretudo considerando que o nosso cliente é um cliente de mais alto risco. Então, eu acho que cabe a cada um de nós encontrar alternativas, seja no teleatendimento, que foi o que a Maria colocou, seja de maneiras, por exemplo, de disseminar conhecimento sobre tecnologias, uma vez que, por exemplo, sei lá, não sei como vão ficar os grandes encontros que a gente tinha, seja da experiência cliente dentro das nossas lojas. A gente tem, por exemplo, laboratórios imensos, né, renomados brasileiros, pensando, por exemplo, em fazer drive-thru, né, de coleta de sangue, né, enfim. Então, eu acho que cumpre-nos o dever de pensar em alternativas, seja para não desacelerar, né, a vinda de novas tecnologias para o Brasil, e seja para que a gente continue atendendo o cliente com excelência, num produto que a gente sabe que precisa de experimentação, né, que a gente encontre alternativas para que ele tenha essa experiência, para que ele tenha esta segurança na prescrição, que a Eliane colocou tão bem aqui, né, como vítima que foi. Então, ela consegue falar com bastante propriedade disso, né, e que a gente não abra mão disso e que a gente encontre alternativas, criativos que somos, engenhosos, que a gente encontre alternativas, né. Então, é isso. Eu queria dizer que a gente está muito encorajado, seja como Cavenag, seja como a Bridef, e queria nos encorajar, né, a todos que encontremos juntos, quem sabe em novos fóruns, alternativas para continuar fazendo com que a tecnologia assistiva seja cada vez mais acessível no Brasil. Isso aí, obrigado. E hoje eu não vou esquecer hoje, Maiara. Maiara, liga o seu microfone e deixa o seu contato. A Maiara Fuentes, que é nossa intérprete de Libras aí, você que está nos assistindo e nos vendo e acompanha nossas lives e precisa de uma intérprete de Libras, tá aí a Maiara. Maiara, deixa o seu contato também. Olá, prazer estar com vocês também. A Maiara fala, olha lá. Com vocês. Eu tenho voz. A Maiara tem voz, olha. Também fala. Quero agradecer e deixar meu contato, se vocês precisarem também, à sua disposição. Facebook, meu nome está como Maiara Fuentes. Também, se precisar de qualquer outra coisa, os contatos estão lá. É muito mais fácil a gente se comunicar via redes sociais. Mônica, deixa o contato da Bridef também. Obrigado, Maiara. Deixa o contato para a Bridef também, para o pessoal que está nos assistindo, os empresários que estão nos vendo, queiram fazer parte da Bridef. Como é que entra em contato com a Bridef? Eu acho mais simples colocar talvez o meu contato e eu direcionar, Rodrigo. Pode ser assim? Bom. Pode. Mais simples, ou enfim, vamos passar os dois, né? Mais correto. O meu é monica@cavenag.com.br e do nosso gerente executivo, Fernandes, da Bridef, é contato@abridef.org.br. É isso aí. Então tá bom. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado pela presença de vocês duas, obrigado por vocês três, né? Maiara, que também está ali, o Abrão caiu a conexão com ele ali, mas também obrigado, Abrão, obrigado, Marcos Neves, que está aí do outro lado da telinha, na técnica, fazendo isso poder ser viável e ser possível. Gente, muito obrigado você que está assistindo a gente, que mais uma vez nos acompanhou, e você que vai assistir depois de novo, até a nossa próxima live, a gente volta com vocês na quinta-feira que vem, falando de automóveis. Na quinta-feira que vem a gente vai ter aqui a presença de alguns representantes de montadoras de automóvel, falando do mercado automobilístico aí para pessoa com deficiência, falando das novidades, falando como vai ser a volta, já que a gente retorna aqui em São Paulo, pelo menos, a atividade das concessionárias a partir de segunda-feira. Então a gente vai estar trazendo aqui representantes das fábricas, da indústria automobilística, são 3 ou 4 aí representantes de montadoras que vão estar falando com a gente, de marcas aí que vão estar falando com a gente na semana que vem, no dia 15, tá? Especialmente, no dia 4 de junho, quinta-feira que vem. Meninas, obrigado de novo, grande beijo para vocês, a gente volta a se falar então. Obrigado, Maria, obrigado, Mônica, obrigado, Maiara, obrigado, Abrão, Marcos, tchau. Obrigado a você que está vendo a gente, até mais.